Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, não importa o horário. Mais um episódio do Relacionando, podcast que você sabe, não fica aqui falando sobre produtos, marcas, como fazer você ganhar muito dinheiro em uma semana. A gente fala sobre gente, porque sem essas pessoas que fazem acontecer, dinheiro não gira, resultado não aparece. E hoje eu quero pedir a sua ajuda para uma coisinha muito fácil. Se inscreve no canal. Porque se eu tiver que dar bom dia, boa tarde, boa noite para você toda semana, sozinho, eu sei que vai chegar, o projeto vai longe, mas com a sua ajuda vai ainda mais longe. A gente vai decolar, vai ser bacana. E aí a gente vai poder trazer cada vez mais pessoas aqui para compartilhar. Pessoas essa como João Riva, que está aqui comigo agora. E aí, beleza? Tudo bom? E que preferiu, ao invés de estar em casa descansando, tirando uma folga e etc., colocar mais um item na lista dos afazeres dele. Como se eu estava em casa, acredita nisso, sim. E veio falar sobre justamente isso, excesso, certo? Excesso, vamos falar de excesso. Eu não pensei nessa palavra, mas é ótima. É uma palavra que eu acho que, ao invés da gente colocar aqui que você veio falar sobre o workaholismo, né, que é uma palavra que eu acho até difícil de pronunciar, isso parece definir e limitar tanto o assunto, né, e eu acho que o excesso, ele é uma palavra que abre e abrange um pouco mais pessoas aí, tipo, nesse universo corporativo, onde tudo é para ontem, tudo é urgente, ninguém mais sabe de verdade como que se nota uma coisa urgente, como se define uma coisa urgente. Eu gostei do excesso, é que na verdade, quando você me chamou para falar sobre o tema, eu também trouxe as palavras, que quando a gente fala de workaholic, normalmente o pessoal acha isso lindo, é um mérito, eu sou workaholic. E para mim, a palavra que eu ia trazer, que não era o excesso, seria um pouco do vício, que para mim é quase parecido com o vício da bebida, da comida, do jogo, porque você não controla quando você vê você tá trabalhando. Como eu também ia falar um pouco de alguma coisa da nossa cabeça que a gente não controla, que tem a ver com a minha ansiedade, tem a ver com depressão, tem a ver com qualquer coisa, que aí você, para fugir talvez das coisas, vai trabalhar que nem um louco. Então quando você falou do excesso, foi uma que eu não pensei, porque eu pensei que você ia começar isso, workaholic, que coisa linda, ou que coisa feia, e eu já ia trazer essa parte. Não, bicho, calma aí, isso aí é um vício. Tem que ser cuidado, tem que ser tratado. E a gente teve já profissionais que passaram por aqui que já colocaram o lance da saúde mental de diversas maneiras, e o vício foi uma delas. A Dani Cono, que participou aqui com a gente, falando sobre qual a diferença, né, entre você ter um vício em consumo e um vício em alguma substância química, por exemplo. Ou né? no trabalho. Ou no trabalho. E é aí que eu ia chegar. Meu nome é Felipe dos Santos, eu sou apresentador do Futuro Melhor, podcast de comunicação interna, comportamento, cultura. Eu já acho melhor hoje. Gente, e agora eu quero falar pra você o seguinte, vamos tomar um café? Vambora! Sem açúcar, porque se você botar açúcar não há café. Enquanto a gente toma esse café, roda a vinheta aí. Sem botar açúcar, senão não é café. Sem botar açúcar. Cara, tem até caneca, bicho. Olha, a cartilha do podcast foi seguida à risca. Então disseram que tinha que ter caneca, ótimo. Disseram que tinha que ter vinheta, disseram que tinha que ter convidado. Aí eu falei, nossa, mas precisa ter convidado também? E eu falei, tá bom, então eu vou chamar umas pessoas para participarem. Quando que você tem uma trajetória de trabalho que eu acompanhei de perto, porque nós nos conhecemos há muito tempo, mas eu sempre identifiquei você como uma pessoa que abria os olhos muito fácil para oportunidades. Você enxergava uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali, talvez aquele cara que estava parado ali numa festa, talvez fosse uma oportunidade de fazer uma reunião, aquele pessoal que estava sentado ali, talvez fosse uma observação legal sobre o comportamento do consumidor, o comportamento do cliente, vou levar isso para o meu trabalho e tal. Eu sempre percebi você como uma pessoa muito atenta a isso tudo. Quando foi que você percebeu que talvez estivesse cruzando uma linha ali, onde você olhou e falou, eita, não estou conseguindo voltar disso? Cara, eu
desde moleque, sempre tive muita facilidade de entender mercado. E de entender e ter uma certa previsibilidade do que pode vir a acontecer com as coisas. Então você vira e fala com essa informação. Então você está milionário. Não, porque prever não significa executar aquilo de uma maneira tão precisa que dê certo. Mas isso vem do meu histórico, Phil. Então assim, quando a gente fala de workaholic, que eu ainda não sei se eu sou mais, acho que eu não sou mais como antes, isso já foi tratado em terapia, em psicanálise. Imaginei. Não é um negócio que é assim, ai que coisa linda. Se bem que por muitos anos, para mim era um orgulho. Sim. Era um orgulho. Assim como o cara joga ping-pong o dia inteiro em exagero, se ele não é profissional, ele deve ter um orgulho. Porque você fica bom naquilo que você faz o dia inteiro. E como eu trabalhava o dia inteiro, óbvio que eu fiquei bom naquilo que eu fazia. E vem algumas recompensas que ficam dando uma impressão de que a coisa... Pra caramba, financeiramente, você mesmo. E a minha recompensa é muito simples. Eu vou falar coisa que eu nunca falei em muitos lugares, que eu tenho uma teoria que falar da gente é muito chato. Porque eu não quero saber da vida de ninguém, ninguém quer saber da minha, a não ser que eu seja famoso. De verdade. Mas quando eu era moleque, acho que nem você sabe disso, eu tive uma síndrome do pânico muito grave. Ok. Numa época em que síndrome do pânico não era conhecido, não era famoso, não era nem moda. Não era bonito, falar, eu tive um pânico, eu era moleque. Então, uma curiosidade, que eu não sei se você sabe, eu tinha tantas crises de pânico que eu não saía de casa. Não sair de casa significa que alguns anos escolares eu não fiz. Existia uma coisa chamada Instituto Universal Brasileiro quando eu era criança. Sim. Que tinha propaganda na televisão e no gibi. Sim. E aí eu entrei no instituto. O que era isso? Eles mandavam uma bíblia desse tamanho, geografia, taraná, taraná, que era o conteúdo dos anos. Você estudava por conta própria. Você ia fazer uma prova e falava, você está aprovado na 8ª série. Naquilo. Desculpa a ignorância, não é o que chamavam de supletivo antigamente? Era o supletivo, só que supletivo presencial. Ah, tá. Como eu tinha muita crise de pânico, eu não saía de casa. E eu lembro que tinha épocas que meu pai ficava com uma lousinha me ensinando no tempo livre. Eu tenho pais maravilhosos. E eu tive essa vida. E quando você tem essa vida, e você tem esse problema social e com muita pânico e muitos anos, você acaba tendo uma vida diferente, com menos amigos, sendo muito tempo sem ter uma namorada, nunca fui popularzão, era mais recluso. Mas você aprende uma coisa valiosíssima, que é o que me forjou, que me moldou. Eu lembro que eu tive uma vez um meu psiquiatra, devia ter uns 17, 18 anos, ele falou uma coisa muito legal. Falou, João, você pode vir no melhor psiquiatra, talvez ele estivesse falando até dele mesmo, eu posso te receitar o melhor remédio, teus pais podem comprar, tua mãe pode enfiar na tua boca, se você não quiser engolir, você não engole. Como quem diz, cara, quem vai sair disso é você. Você vai ter toda a assessoria, mas é você. E aquilo, Phil, é uma coisa muito doida, porque quando você perde um tempo da tua vida com uma doença como essa ou como qualquer outra, você vê que você pode perder a qualquer momento. Eu não sei se daqui a um ano eu vou estar assim, eu posso estar com qualquer coisa. Então você aprende a muitas coisas, e uma delas é viver em segurança. Eu só vivo em segurança. Então um dos jeitos de viver em segurança financeira é qual? Não ter um emprego, ter 3. Porque é óbvio, se você tiver 3, se um falhar, você tem 2, né? É que pro empreendedor a palavra estabilidade é uma palavra difícil de alcançar, né? Puta, e até discordo, mas eu vou falar disso daqui a pouco, porque eu acho que eu tenho mais estabilidade do que funcionário. Porque funcionário pode ser demitido amanhã. Se todos os meus clientes forem embora, eu sei quanto dinheiro tem no banco na minha empresa para me manter. Então, acho que no começo do empreendedorismo, realmente isso é instável. Mas depois de alguns anos, você tem mais estabilidade do que o funcionário. Um funcionário não sabe se daqui a 2 meses vai ser demitido. Sim. E o empreendedor sabe. Tô indo mal ali, deixa eu me segurar aqui. Então, a gente tem uma previsibilidade maior. Mas o grande ponto é que não é só a parte de trabalhar muito. Quando você pega essa segurança, segurança financeira. Se você pegar a minha rede social, você não me vê jogando dinheiro fora, mas de jeito nenhum. Porque para mim, se eu não tenho dinheiro guardado no banco, não serve para nada. Porque eu não sei se amanhã eu vou precisar, eu não sei se eu vou ficar doente, Phil. Sim. Então, quando a gente pega isso, o workaholicismo, se é que existe isso. É o workaholismo. Veio disso, de você ter que tá preparado para o que vem pela frente, você ter opções. E fora um mérito seu próprio com você mesmo, que eu nunca fiz nada para provar nada para ninguém, mas para mim. Sim. Porque se você não é capaz de sair de casa para ter uma aula numa escola normal, o que você acha que se passava na minha cabeça? Eu sou um bosta. Eu não vou conseguir viver isso. Então hoje, quando eu pego que eu dava aula em grandes universidades, ainda dou, para mim é conseguir, bicho. Eu consegui pegar aquele moleque lá de trás
que não ia para a escola e ele está dando aula numa FIA da USP. Está dando palestra para 500 mil pessoas. Então, às vezes eu trabalhava, não era nem para falar, estou fazendo isso para as pessoas verem. É para eu comigo mesmo falar, porra, dá. Então, se você falar a parte boa de ser workaholic de todo o resto, é a ideia de saber que esse café aqui, você pode ter feito tudo, mas é eu que tenho que tomar. É meu trabalho. E se você não tivesse feito, eu não ia ficar sem café. Eu ia pedir para alguém aqui. Sim. E se ninguém soubesse fazer, eu ia comprar um pó de café e ia ter a porra de um café aqui. Eu acho que todo mundo que é workaholic tem isso, eu acho que aprende. Só que você tem que aprender que isso tem um limite. Porque senão você fica louco. Aí você fala assim, João, você ficou louco? Não, porque eu nasci louco. Eu tenho isso de nascença. Eu acho que quem já é, mas o workaholic tem um tempo de maturidade que a gente pode conversar, porque hoje você fala assim, João, você é workaholic? Não. Se eu for workaholic hoje, eu sou incompetente. Tá. Porque no começo da minha empresa, nos primeiros 5 anos, se eu não trabalhasse 15 horas por dia, ela não ia dar certo. Mas depois de 15 anos, 10 anos empreendendo, se eu ainda tiver que trabalhar 15 horas por dia, quer dizer que eu não soube liderar, que eu não soube montar equipe, que eu não soube guardar grana, aí eu não sou workaholic, eu sou incompetente. Mas acho que tem uma diferença entre você realmente se doar mais no início de um projeto seu, por exemplo, e você perceber que realmente agora você não tem mais controle disso, né? Eu brinco muito com o pessoal da minha agência que eu falo, olha, eu não faço questão de ninguém aqui trabalhando de madrugada, trabalhando no final de semana. Todos vocês são autônomos. Se vocês acharem realmente que faz sentido para vocês trabalhar no sábado, porque essa sexta vocês vão tirar para uma questão pessoal de vocês e etc., o que importa é que o cliente vai receber o trabalho na data que ele combinou com a gente de receber. Beleza. Agora, a pessoa não ter controle disso, a pessoa não ter organização... Mas é controle, filho. É um controle, né? Porque eu vou dar meu ponto de vista. Eu posso trabalhar essa madrugada, por exemplo, porque eu decidi que eu vou trabalhar essa madrugada e eu contar pra isso amanhã, ela falou, nossa, mas você tá trabalhando até de madrugada. Eu acho que é o ponto. Não tá exagerando? Eu falo, não, mas amanhã eu não vou trabalhar de madrugada, depois de amanhã eu não vou trabalhar. Mas eu acho que se você tem uma cabeça, que eu não gosto do termo workaholic, mas eu sei que eu entendo que o workaholic, vamos falar pro viciado ao trabalho. Quando você tá viciado vamos falar de qualquer outra coisa, em bebida, e alguém falar, você tá bebendo muito, qual a resposta padrão? Eu não tô bebendo muito. E a pessoa acredita nisso. Então, quando alguém falava pra mim que eu tava trabalhando muito, pra mim essa pessoa era chata pra caralho. Porque eu não tava trabalhando muito, eu tava curtindo. Sim. As pessoas falavam, pô, mas você vai trabalhar em vez de ir pra festa? Claro! O que eu vou fazer na festa? O que tem de legal lá? Não dá de retorno isso, não né? É nem o retorno. O que tem de legal lá, de verdade? Eu gosto de fazer isso, eu gosto de escrever, eu gosto de ver, eu gosto de produzir. Então, quando você tá vendo isso, eu ouvia o tempo todo. Nossa, mas não vai pra festa. Ai, mas não sei o quê. Aí tá trabalhando, Bicho, você faz o que você curte. Então, assim, por isso que eu não sei se a palavra certa é controle, porque não é que você tá descontrolado, você tá feliz com aquilo. Então, eu tava feliz trabalhando com aquilo. Então, eu acho que é esse que é o ponto. Eu acho que vira uma doença e quando você deixa de ser feliz, você não consegue mais... Talvez seja isso. Ah, entendi. Então, só para eu ver se eu entendi. Então, enquanto você estiver feliz fazendo aquilo... E você perceber em algum momento que essa felicidade ela já não mais está aparecendo, tipo, você tá só seguindo aquele fluxo que você se acostumou, então aí tem alguma coisa errada. Ou quando você vê que o efeito colateral tá vindo. Porque eu vou dar um exemplo, eu posso estar bebendo todo dia, não é meu caso, eu não sou de beber. Eu vou fazer essa referência para deixar claro como o workaholic para mim é uma doença, é um vício como qualquer outro, como uma bebida. Se você tá bebendo e tá feliz, beleza. Né? Mas às vezes o tanto que você está bebendo já está atrapalhando o teu casamento. Ok. Então aí já tem efeito colateral que a felicidade já não compensa mais. Então eu comecei a mudar a minha postura, mas foi radical, e a gente pode falar disso, no dia 17/7/2020, dia que nasceu minha filha. Naquele dia eu mudei. Você fala assim, foi naquele dia? Eu não sei, porque na vida a gente não sabe quando muda, mas eu acho que começou. Pra você ter uma noção, um dia antes de casar, eu estava 11 horas da noite na FIA dando aula. Um dia antes de casar, tipo, meu casamento. Eu tava dando aula. E você fala assim, você estava sofrendo? Tava nada, eu tava feliz com os alunos rindo, falando que eu ia casar, falando, olha, daqui a 24 horas eu tô casado, não sei o quê. E na sua cabeça tudo bem, né? Amanhã é dia de casar. Na minha cabeça, da minha esposa, porque graças a Deus ela compreendia que isso é uma coisa que eu gostava, e pra ela tudo ótimo, que ela estava feliz na dela. Não tinha casado. Para o próprio meu coordenador sabia que eu ia casar e estava feliz. Para os alunos que riam. Ninguém virou e falou assim, não, professor, você devia estar em outro lugar. Ninguém falou. Todo mundo falou, que legal que você está aqui. Um dia antes da minha filha nascer, eu fiz uma live, que era um cliente nosso, era uma live de um cliente, até 1h. A gente foi pro hospital, eu e minha esposa, chegamos lá umas 2h30 da manhã para ela nascer às 7. Aí que eu falo assim, é um exagero? Nem na época eu notava.
Nem a minha esposa notava. Porque também tem isso. Eu tenho uma esposa que entende um projeto de vida meu que é dela também. Sim. De montar uma empresa, de crescer. E como era um cesárea, né? Que explodiu bolsa nem nada. Então, assim, explodiu. Até isso foi programadinho, né? Não, como foi cesárea, então naturalmente falou, puta, é pra chegar no hospital, entre chegar 9 da noite e 2 da manhã, não tem problema, faz a live lá. Hoje... Você fez a live do hospital? Não, do hospital não. Ah, tá. Eu ficava no controle, que nem tá nosso amigo ali, né? Porque era o cliente fazendo a live. Eu tava lá ajudando na empresa. Porque quando você tem um negócio, você conhece, você faz tudo. Não só por gostar, mas porque precisa, né? Quando você tem um trabalho importante, você quer com os teus olhos ver se tá tudo funcionando bem. Então, até o dia antes de casar, eu tava trabalhando. Antes da minha filha nascer, eu tava trabalhando. Mas assim, só sofrendo de jeito nenhum. Então, deixa eu te interromper aqui e falar, já que a gente já colocou aqui a questão da faculdade, a gente já colocou aqui a questão do casamento, a questão da filha, etc. Vamos... Terapia, hein? Não é? Vamos colocar o seu Instagram na tela para a gente entender, então, melhor, para quem está ouvindo e assistindo a gente, quem é o João. Normalmente eu abro o LinkedIn das pessoas, mas eu sei que a sua rede mesmo, onde você se identifica mais, é no Instagram. Né? Porque eu não sei dançar, então o TikTok não tá bombando. Mas já passou da hora de aprender, né? Tendência já era para ter aprendido. O João é sócio da DuoVoz, que é a sua agência hoje, que está há quantos anos no mercado? Ela é de 2015 ou 2014, eu não sei a data, mas deve ser 2015. Então a gente está falando aí de uns 8 anos. Uns 8, 9 anos que a gente está lá. Publicitário. Antes eu tive uma outra empresa, que ela foi a continuidade da outra empresa. Que era a Omelete. A Omelete, legal. Eu lembro uma vez que eu falei com você, falei, gente, mas por que Omelete, né? E aí era uma mistura de tudo. Eu tenho uma regra com nomes. A minha regra de nome é dar qualquer nome que tanto faz. Eu sei, porque quando eu perguntei pra você o que era Omelete, você falou, cara, eu não tô muito preocupado com isso não, porque minha questão é o que eu vou entregar. Não é como eu me chamo. Eu tenho essa teoria. Se você olhar o que é Apple, da Apple, você vai falar, Apple é um nome foda. Eu acho um nome ruim. Aliás, eu tenho certeza que quando, sei lá quem, chegou em casa e falou o nome da minha empresa vai ser Apple, falaram maçã, e eles vão falar, tem a ver com o desejo. Tem o caramba, porque o primeiro logo tá ali Newton, embaixo da árvore com a maçã caindo. Não tem nada a ver. Por que Apple é foda? Sabe por que Apple é foda? Porque a empresa é foda. Por que Google é um nome foda? Você trabalha com isso eu também. Se a gente propusesse o nome Google para um cliente, ele ia falar 2 Os, vai confundir, não vão saber escrever. Colorido, não dá. Hoje é foda por quê? Porque é o Google. E por que o nome Bing é uma bosta? Porque não funcionou. Porque chat GPT fala legal. Porque funcionou. Então, quando chegou na época, eu tinha um sócio, falou, qual o nome? Vamos botar duas, somos nós dois. Falei, tá bom, mas duas tem vários. Ele deu umas 20 opções do complemento, falei, escolhe qualquer um, bicho, vamos trabalhar e o nome vai ser feito. Eu sempre tenho essa teoria. E o Bing tá chegando aí forte com a inteligência artificial, e se ele ficar foda, o nome vai ficar lindo. O nome vai ficar foda. Então, você é publicitário, empreendedor de grandes marcas atendidas, palestrante, professor e podcaster, assim como eu aqui sentado, você também tem o seu próprio podcast, certo? Qual que é o nome dele? Era Universo Marketing, vamos lançar um outro no mês que vem para falar de tudo aquilo que você falou que não é tão importante. No começo, que é o vender. Mas não assim, aqui porque vender as emoções. Não seja importante. É consequência. É lógico, eu não ia perder essa de jeito nenhum. Não tá no ar ainda, né? Não, então a gente não vai colocar ainda o link, semanas. mas depois pesquise, independente de quando você estiver assistindo esse episódio aqui, pesquise. Vender. E pai da Manu, que tá isso tem que entrar. Quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Coisa mais linda do mundo. Uma das responsáveis por ter mudado um pouco o teu mindset. Ela me transformou, cara. E eu acho tão bonitinho, porque teve uma cliente da minha empresa que falou assim, nossa, João, você tá tão diferente, você melhorou tanto. E aí, do nada, ela falou, e por causa da tua filha? Eu falei, que bom que alguém que tá vendo isso. Como uma filha transforma. Nessa sua rede, eu já reparei que você tem alguns vídeos que são justamente, tipo, não só para conversar, mas para debater ali alguns temas. Desce um pouco pra gente, por favor, Lucas. Cara, a minha rede é formada no que eu acredito, Fios. Sim. É uma rede feita para não dar certo. Para não dar certo? É muito doido isso. Por quê? Porque o que faz uma rede dar certo? Primeiro, você escolher um nicho, só falar daquele assunto o tempo todo. E falar a coisa mais básica do mundo. Aliás, aprendi isso no mestrado que eu fiz. Okay. Porque se você falar uma coisa muito complexa, as pessoas que conhecem vão falar, já sabia. E quem não conhece fala, isso daí tá difícil, não é pra mim. Você vai pegar um monte de coach falando isso. Fala o básico, atrativo. E aí eu não quero ficar dentro de uma caixinha se fala de um tema. Então eu falo de tudo, se você entrar aí. E eu falo desde coisa imbecil a coisas mais complexas.
E tem uns doidos que seguem, mas se você olhar aqui, vai ser uma rede que infelizmente eu nunca vou ficar milionário por conta dela. Porque me dá muita dor. Tem um vídeo que você lançou essa semana, que se eu não me engano, é esse agora, que é esse que tem à esquerda aqui. Lucas, se a gente colocar, consegue ouvir áudio? O Lucas é foda. Isso, por favor. Certinho. Vamos começar de novo? Vou te dizer uma coisa. Nada no mundo é pior do que o ladrão de tempo. Porque se te roubam os teus bens, você vai lá e recupera, mas o teu tempo não, você perdeu, é para sempre. É aquela pessoa que marca uma reunião e não aparece. É aquele médico que faz você chegar no consultório horário certinho e te faz esperar. É aquele outro que te faz ficar 15 minutos numa sala online esperando ele chegar, dar o ar da graça e falar, vamos começar a reunião. É aquele projeto que você trabalhou e a outra pessoa nem olhou, nem deu uma resposta. É aquela pessoa que está buscando emprego, você fez a entrevista e não deu resposta. Cara, esse tempo perdido você perdeu. Você perdeu. Você poderia ter usado esse tempo para fazer mais negócio, você poderia ter usado esse tempo para trabalhar, para chegar mais cedo em casa e ficar com teu filho, com a tua filha. Você poderia usar esse tempo para fazer outras coisas úteis, para você poder depois ir curtir a vida, ser feliz. O tempo não volta. Não volta. Então, o que mais me cansa é isso, porque quem rouba o teu tempo, quem chega atrasado depois de esperar, acredita que o tempo dele é mais importante que o teu, porque você pode esperar. Você espera a pessoa terminar o que está fazendo, porque o tempo dele, é importantíssimo, ele não pode atrasar, ele não pode deixar para depois você que espere. Ladrão de tempo é o pior ladrão. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Obrigado, Lucas. Nada no mundo é pior do que o ladrão de tempo. Sabe que eu não gosto de me ver, né? Eu gravo, edito, boto no ar e não leio. Não vê. Cara, em que momento... o João, desde do viciado em trabalho, como você falou, e o João de hoje, sempre acreditou nisso? Ou isso foi algo que surgiu na sua cabeça há pouco tempo, quando você começou a entender como é que o seu próprio tempo funcionava? Na verdade... O tempo sempre foi uma coisa muito importante para mim, eu sempre entendi que era o bem mais importante. Isso é real. Como eu uso o meu tempo. Então eu tenho preocupações doidas, do tipo, já é o terceiro episódio que eu tô vendo dessa série, pera aí. Deixa eu ler alguma coisa. Okay. Tô lendo romance demais, tô perdendo tempo de ler aquilo. Minha filha tá brincando há meia hora sozinha, ela é filha única. Eu preciso ir pra lá. Eu preciso brincar com ela, preciso me pintar, preciso brincar de boneca. Eu sempre tive isso na minha vida, né? Mas quando eu gravo vídeo como esse, nenhum vídeo meu é programado. Eu não sei o que eu vou postar. A ideia vem na hora, eu posto. Então você fala assim, essa preocupação ali que tem, veio mais forte essa semana, porque essa semana 3, 4, 5 ladrões de tempo na mesma semana surgiram, e aí de vez em quando eu desabafo de uma forma educada que ninguém saiba que é pra ele mesmo. Então a gente nem pode querer saber aqui qual foi a história. E você fala quem foi, eu nem me lembro direito, que às vezes eu vejo uma reunião que atrasou demais, o outro que desencanou, o outro que não sei o que, e eu falo, caramba, porque isso acontece, filho, acho que você é igual, todo mundo é igual do jeito que eu tô vendo hoje. Todo mundo é muito ocupado, todo mundo é muito pressionado. Sim. Então, às vezes, cara, eu perder meia hora, assim, meu tempo, às vezes para eu escrever um projeto, eu preciso de 4, 5 horas. Se eu vejo que eu tenho meia hora agora livre, eu não vou começar a fazer o projeto, que meia hora eu não entrego. E às vezes eu espero meia hora para começar uma reunião, que 5 minutos antes o cara cancela. Então, eu já poderia ter usado esse tempo. E ali foi um desabafo desse tipo, de falar, cara, cuidado com o tempo do outro, porque isso é precioso. E o meu tempo, quando eu falei ali, não era de trabalho, porque eu estava na minha casa. É porque minha filha está de férias. Eu poderia ter ido para a piscina com ela naquele momento. Não naquele, mas mais tarde. O meu grande hobby, até para desestressar, que eu sou muito ansioso, é correr. E se eu não sair de casa umas 6, 6:30 para correr, começa a ficar perigoso ali onde eu tô. Então, assim, se roubarem muito tempo e eu não conseguir entregar, eu não vou correr hoje. Então, foi ali um desabafo. E eu acho que é isso. Mas essa lição do tempo, quando eu aprendi de verdade, foi com um cara que eu sugiro que você entreviste. O nadador, o medalhista olímpico Gustavo Borges. Poxa. Ele foi meu cliente, é um amigo meu, um cara que eu prezo muito. E eu tenho um problema doido para acordar. Eu não marco nada importante para de manhã. Nem eu. Nada. E o filho da puta, ele só marcava para de manhã. E teve mais uma das reuniões que eu cheguei atrasado, uns 20 minutos, e ele, sério, olhou para mim e falou assim, João, acho que o teu tempo é mais importante que o meu, né? Foi direto, seco.
E eu falei, por quê? Ué, porque você pode chegar 20 minutos atrasado, sei lá, se é porque dormiu mais, porque você foi comer, porque tinha uma reunião mais importante, mas eu que espere. Isso é uma falta de respeito, viu, João? Eu não sei se foi atleta falando, né? Foi, eu não sei se foi dessa forma, mas o conteúdo foi esse. Mas ele falou muito educado, foi muito educado. E sim, é um atleta que ele é um campeão e ele é foda por causa disso, por causa de disciplina. Tipo, e naquele dia eu falei, porra, é isso. Passou muitos anos, eu fui ler o Monge Executivo. Ok. E no Monge Executivo eles falam disso. Que quando você faz o outro esperar, você tá falando isso, olha, meu tempo é mais importante que o teu. Então espera aí. E eu acho que tem gente que pensa o contrário, né? Tem gente que pensa que se você puder esperar um pouquinho, você tá sendo, na verdade, simpático àquela pessoa. Empático, talvez, né? Porque tadinho, né? Não conseguiu terminar aquilo que ela tá terminando. Segura só um pouquinho. Acho que e tal. até tem isso, mas não justifica. Exatamente. A gente teve um episódio aqui que, pela primeira vez, o Relaciocinando marcou com um convidado. O convidado não apareceu. E a gente ficou, todos nós aqui, Lucas, Rafa, Diego... E quanto custa isso em dinheiro? Pois é, eu acho que em dinheiro talvez não seja a melhor forma de metrificar, porque querendo ou não, tinha muitas programações feitas em cima disso, e toda vez que você cria uma programação, você sabe, você está redistribuindo outras, sim, né? Sim. Então isso está afetando, inclusive, outras coisas que vão acontecer ainda no seu dia ou que já aconteceram. Então é nesse momento que você realmente falou, o tempo dessa pessoa é mais importante. Seja porque ela realmente entende que o Relaciocinando talvez não seja algo que vá dar um retorno muito grande, ou porque de repente ela acha que o que ela está fazendo realmente é mais importante do que qualquer outra coisa que seja. Mas enfim, tivemos uma cadeira vazia aqui. Criativamente a gente precisou achar uma forma, se você quiser assista ao episódio O Convidado Não Apareceu, onde eu resolvi recapitular tudo que já tinha acontecido no Relaciocinando, trazendo alguns temas de outras pessoas que já tinham vindo aqui e colocando as pessoas, direcionando as pessoas para assistir esses episódios. Funcionou, a gente conseguiu, né? Mas isso, na hora que você falou assim, você marca com uma pessoa e ela não aparece. Você já lembrou disso? Já lembrei disso. E eu olhei e falei, cara, eu não tô preocupado com o quanto de dinheiro que isso aqui envolveu. Até porque o convidado sugeriu arcar com os custos. Ele sugeriu. Mas eu achei a consideração, né? E uma coisa importante de falar, Fio, é que eu não sou perfeito, estou muito longe disso. Sabe aquilo tudo que eu falo ali? Serve pra mim. Uhum. Eu sou o cara que já entrevistei muita gente e não dei feedback. Não dei de falar, pô, você não passou por causa disso. Eu também. Então eu já falei muito nisso. Eu já deixei muita gente esperando, inclusive nesse período atual, é óbvio que sim. Então, isso não me nega o direito de desabafar. Exatamente. Mas não quer dizer que, então você não... atraso sim. Erro sim, tudo isso sim. Mas eu tenho uma busca frequente, imagino que você também, de tentar melhorar. Sim. Então, eu acho que o simples fato de você desabafar, nessas horas eu penso assim, porra, eu tô falhando também, né? Mas também, se eu não reclamar das coisas que eu tô falhando também, eu não vou reclamar de nada, porque tudo eu falho. Então, assim, daqui a pouco eu não posso falar nada, não posso reclamar de quem fecha outro no trânsito, porque eu também fecho. E aí você é enxergado como o tal do caga-regra, tipo, como se você não errasse, só os outros errassem, não, né? E erro pra caramba. Mas eu acredito que no momento em que você tá numa jornada de aprendizado e você realmente começou a perceber isso e você já se organiza melhor, o erro é maravilhoso pra quem sabe lidar. Eu vou te dizer primeiro por quê. Porque eu sempre entendo que você vai no restaurante, tá bom? Então, você foi bem atendido, você vai embora e acabou. Você vai no restaurante, vem um fio de cabelo no teu prato, você fala com o gerente, ele troca o prato, dá uma sobremesa, faz alguma coisa, você fala, que restaurante foda. Porque o que importa do erro é a rapidez da resposta. Eu sempre tive isso comigo, porque a minha empresa é de serviço, não é de produto. Eu não vendo uma caneca que você olha e fala, e serviço a gente vai errar. Porque é humano, o dia inteiro. E quando eu virei podcaster para fazer entrevistas para o Google, eu entrevistei muito dono de startup que falava assim, o erro é maravilhoso, a gente testa o dia inteiro para descobrir onde está errando. Então hoje, posso falar, por que eu posto coisa mesmo eu errando, eu falo dos meus erros? Porque o erro é maravilhoso, um aprendizado, é clichê, mas é um aprendizado maravilhoso, a gente não pode ter medo de errar. Só que para você ter essa liberdade, essa auto-liberdade de errar, você tem que ser criativo. Não estou dizendo que é o meu caso, mas eu trago o teu. Sim. Porque talvez, se o palestrante, se a pessoa que eu convidei pro meu podcast faltasse, talvez eu ia falar, então tá bom, deixa eu ver o que eu posso adiantar do meu trabalho. Se você deve em 2 minutos ter tido ideia. Peraí, pessoal, vamos recapitular e fazer um episódio especial. E deve ter ficado até do caralho, porque é um tema muito legal. Então essa criatividade é muito bem-vinda, né? Eu acho que o problema não é errar, é o que você faz com erro, ser criativo na resposta. E aí cada um tem essa saída. A minha saída é ser estratégica, a tua é ser criativa, do outro é não sei o quê. Eu sei que a gente
gente está falando bastante aqui sobre o workaholismo e vício em trabalho e etc. Mas eu também quero aproveitar para saber um pouco de você, do seu dia a dia da Duovoz, tá? Eu vejo que você está sempre muito presente. É muito difícil, principalmente para quem te segue nas redes, perceber que você não está conectado a tudo que acontece lá dentro. E as pessoas... Hoje trabalham quantas pessoas na Duovoz? Às 19, 20 e poucas. 20 Não dá para poucas saber pessoas. exato. Cara, é bastante gente. De cabeça. Como é que é a tua relação com gente? Essa parte mais humana. Como é que você lida com isso dentro da Duovoz? É muito complicado. Se você me perguntar uma resposta, se você perguntar para minha equipe, talvez seja outra. Eu não sei se vai então a gente marca outra ideia do programa. Vamos marcar outro episódio que a gente traz mais 2 pessoas para avaliar. Primeira correção, eu não sei tudo que acontece lá, eu sei pouca coisa. Não dá para saber tudo. Chega um momento que não dá. Mas aliás, conectado parece que você... Conectado eu tô, mas eu não sei o quanto. Porque não dá. Eu lembro até que quando eu e um sócio nos separamos, eu fiquei com a empresa sozinha, um amigo meu virou e falou assim, sabe o que você faz para não dar erro? Entra em todos os projetos da agência. Veja tudo. E eu fiz isso por uma semana, fiquei louco. Tá. A lição que eu tenho hoje é, não veja nada. Tenha gente boa, tenha líderes bons que eles vêm junto com você. Então eu tô conectado no macro. Mas é muito normal eu me meter, dar opinião no projeto, algum líder, alguém da equipe fala assim, você não tá no dia a dia, não funciona assim. E eu baixo a cabeça de falar, é verdade. Eu tô sim num dia a dia, mas não como deveria, porque senão eles não falariam isso. Sim. Com pessoas, eu acho, Phil, eu acho que eu tenho grande facilidade por um lado e grande dificuldade com pessoas do outro. Se você falar assim, bota o João no ambiente de trabalho, eu acho que eu tenho grande facilidade no sentido de saber o que é esperar da pessoa, o que a pessoa é capaz de me entregar aqui, o que a pessoa não é capaz ali, qual a pessoa é boa, qual não é, quem tá afim, quem não tá afim, e conversar com ela e tananã, e tananã, tananã, tananã. Me tira desse ambiente, do palco, da sala de aula, me bota num barzinho, eu vou ficar calado assim, com vergonha de todo mundo. É mesmo? Então eu sou assim. Se você pegar a época da faculdade, gente junto, eu não era o cara popular, nem conseguiria ser se eu quisesse muito. Já no ambiente de trabalho eu tenho essa facilidade. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sou muito humano, o que não é ruim. Mas para a empresa, chegou um momento da empresa que eu precisei de ser humano, mas ser mais justo. Okay. E ser justo significa cobrar mais, dizer mais não. E eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Uma dificuldade muito grande de brigar, de reclamar, de mandar refazer. Eu tenho essa dificuldade. Olha só. E você fala assim, por que você tem essa dificuldade? E pra mim, tudo se baseia no pânico que eu tive lá atrás. Que é quando eu tinha... Isso é a minha teoria do psiquiatra, todo mundo que eu convivo. Ok. Porque ali atrás eu tinha muito aquela coisa de estar sozinho, tudo, você quer ser aceito. Então eu ainda tenho, acredito, essa coisa de querer ser aceito da equipe e falar que, cara, é legal. E você não consegue ser legal dizendo não dá, isso ficou ruim, isso não funciona. Aí você fala, como é que você resolveu isso? Casei com uma mulher brava pra cacete, que é minha sócia, e tenho 2 meninas que trabalham lá na empresa, que são líderes. As líderes são todas mulheres, que são cão chupando manga de brava. Então elas dizem não pra cacete. Quando você tem alguém pra dizer não, fica mais fácil. Mas elas me exigem a falar não e eu tenho aprendido a ser mais chato. Tá. Mas tá me doendo? Tá, porque não é minha essência. Mas aí eu descobri que com o tempo vai doendo um pouquinho menos o dizer não. E você vai aprendendo, porque quando você tá no começo, você não sabe falar não. Às vezes é assim, João, me passa uma xícara de café? Pede aí. João, me passa uma xícara de café? Não. Eu ainda não aprendi a dizer não. Então eu tô no exagero. Eu tô ainda aprendendo a dizer não, filho. Porque antes era assim, filho, será? Não. Agora eu tô, não. Então agora eu tô aprendendo. Eu tô nessa fase, então eu tô aprendendo com elas. Muito bom. Esse papo tá indo muito bem e tanto que eu esqueci de fazer o nosso momento onboarding e eu vou começar a fazer ele agora. Normalmente isso acontece no início do episódio, mas pra você ver como é que a coisa tá fluindo, né? Como é que funciona? Normalmente eu tiro uma foto sua segurando a nossa plaquinha. Tá. Essa foto vai virar o nosso crachá que sai automático aqui e você vai poder levar e vai poder se juntar à família do Relaciocinando. Então... Vocês sabem que... Vou até olhar pra câmera, que o Phil sempre foi assim. Desde a época da faculdade, ele tinha um monte de ideiazinhas. Ideiazinhas no bom sentido. Você sempre foi criativo pra caralho. Então tem a plaquinha, né? Eu faço podcast, vou em um monte de podcast. Ninguém tem essas coisas todas que o Phil tem, bicho. Eu acho tão foda isso daí. Mas é legal, é uma coisa foda. E se é pra fazer, é bem feito. Porque com todo respeito à plaquinha, bicho... Não é um papel, não. Não. É quase um tijolo. Isso aí, bicho, é tudo bem feito mesmo. Caramba. Então vamos tirar esta foto com você segurando a plaquinha.
Pior é que eu tô passando por um período grave de ansiedade, Fio, e eu engordei 4 quilos. Se der pra depois a gente fazer um fake de outra foto daqui a umas 5 semanas... Mas você sabe que 4 quilos também não é o fim do mundo, né? É o fim do mundo que vem todo pra bochecha. Ah, não, então você é igual a mim. No meu caso, vem pra bochecha. Então muda, mas se você pegar o meu Instagram que vocês botaram, não sou eu, bicho. Tem uns 3 meses aquela foto, eu tô muito melhor. Então você é igual a mim, realmente. Toda vez que eu engordo também vem pras bochechas. É pra bochecha. Enquanto... Cara, sai na hora. É foda. Sai na hora. Plástico. É uma espécie de Polaroid, né? E já tem... E ela vai revelar aos pouquinhos aqui enquanto a gente conversa. Eu quero ter uma dessa também. Assim... A gente não tá vendendo, mas posso indicar pra você. Bicho. Não é nem pro podcast, bicho, é pra empresa. Sim, fazer uma ação na rua, contratar um freela, a parede de documentos. Isso pra uma ação de comunicação interna é maravilhoso, porque os seus funcionários vão ficar tirando fotinho. É que deve ser caro e eu não tenho dinheiro pra comprar, mas se você me emprestar... Caro, eu não achei, mas vale um investimento. A gente tem também a câmerazinha também, mas ela eu não achei muito bacana, porque com as luzes aqui do estúdio, o flash bate e estoura a pessoa. Aí não fica tão bacana. Você e eu conversamos um pouco nos bastidores antes de fazer essa conversa aqui, e uma das coisas que me chamou a atenção foi quando você estava falando a respeito do futuro do trabalho, principalmente nessa relação com pessoas. E eu quero entender também de você, tipo, como aprender a cuidar de si próprio acaba, tipo, ajudando a enxergar um pouco mais essa questão de futuro, que provavelmente deve envolver também tecnologia. Fala pra mim um pouquinho daquilo que você tinha conversado comigo antes. Aqui é um monte de achismos baseados no que eu tô vivendo. Claro, né? Senão a gente trazia um cientista social aqui. É um monte de achismo no que eu tô vivendo. Eu vejo um futuro muito difícil nos próximos 2, 3 anos para o mercado de trabalho, para minha área e para a área de 90% das pessoas daqui. E torço para que eu esteja errado. E tem alguns momentos, motivos. Primeiro porque o que eu tô vendo nos últimos tempos. Quando eu falo difícil, não é de recessão, não é de falta de trabalho, não é nesse sentido, mas é na pressão. É em tirar o teu couro, é em você trabalhar que nem um doido, querendo ou não querendo. E para mim tem alguns motivos. O primeiro motivo é que tá vindo fortemente, sim, uma inteligência artificial, que a gente mesmo já usa, você estava contando isso que você usa, que vai tirar emprego, sim, de muita gente. Você acredita nisso porque a maioria hoje está batendo martelo de que se não for as pessoas para a inteligência artificial funcionar, não adianta nada. E a inteligência rouba lugar, espaço de muita gente. E eu acredito nisso, que para mim é um fato, Fio. É assim, eu já vejo amigos meus falando, eu não preciso desse serviço XPTO porque o chat GPT faz. Aí a pessoa fala, não, mas o humano faz muito bem feito, faz muito melhor. E ele fala, tá bom, mas o chat GPT é caro. Vou dar um exemplo meu, tem um amigo meu que é meu irmão, ele falou assim, João, vou te montar um site de palestra, vou te cobrar X mil reais. Aí ele falou, mas se você quiser no Wix, eles fazem de graça no Wix, você paga lá o valor e tem uma automação deles e não sei o que, vai ficar 70% legal, o meu seria 100. Eu falei, 70% por 0 e 100, eu quero do 0. Sim. Então eu entendo o mundo e por isso. Então eu acho que quando isso acontece, e para mim são os clientes finais, as grandes indústrias que vão começar a usar isso vai para todo o mercado. Porque as agências, para suportarem, para os arquitetos suportarem, para o mercado de notícias suportar, você vai ter que diminuir ou ter gente muito boa. Ao mesmo tempo, coincide, eu posso ser pessimista, mas as pessoas gostam pouco de estudar e se atualizar. Eu sei porque eu tenho dentro da minha empresa, a gente atende muita área de treinamento de empresa, a gente vê a dificuldade que a empresa investe em puta treinamento, é de graça para o funcionário, pode ser feito no horário do trabalho, os caras não querem assistir. Eu vejo na minha empresa, funcionário, você pode fazer o que for, dar o curso de graça. Esteve aqui o Miyashita, que você entrevistou. Sim. E várias vezes fala, João, tem uma bolsa essa semana, algum funcionário teu quer ir? Sábado e domingo? Não. É comum. Então, quando eu vejo isso no mundo inteiro, você vai juntando essas duas coisas, e o que eu vejo, então eu vejo que está vindo uma mudança muito grande que nem todos entenderam a força disso. Esse é o primeiro ponto. Tá. O segundo é que o pós-normal da pandemia já começou muito forte. E as empresas já começaram a entender que o híbrido é legal, mas é importante que você volte para o escritório. Então eu vejo muita empresa voltando para o escritório sem avisar que está voltando para o escritório. Não está na rede social. Voltamos. Mas é assim, agora é 2 vezes por semana, agora é 3, agora é 4.
Eu não vou entrar no mérito se está certo ou errado. A minha empresa é uma vez só por semana no presencial e não pretendo mudar, porque eu quero que meus funcionários tenham qualidade de vida e eu também. Essa é real. Okay. E não é porque eu sou um santo. É porque eu quero que eles não vão embora. Eu quero que justamente eles vejam que outras empresas estão exigindo que eles vão todo dia e fiquem comigo. Eles são bons, não é santidade. Tem uma lógica atrás disso. Só que quando a empresa traz para perto, sabe o que acontece, Phil? Elas ficam melhores. Sabe por quê? Porque a gente está debatendo, a gente está tendo ideia. A gente vai tomar um café, você me diz de uma inteligência artificial que eu não conhecia. E quando cada um está na sua casa, a gente não tem essa conexão. Por que São Paulo é foda? Porque Nova York é foda? Porque tem conexões 24 horas por dia. O interior, cidades muito pequenas, às vezes não tem essa conexão, não tem acesso a isso. E as empresas estão voltando para um estar do lado do outro e falar, pô, essa agência, a maioria dos meus clientes que estão me demandando muito são os que estão no presencial. Porque uma área faz um trabalho legal, gosta e fala pro outro, tem agência X que faz o trabalho, porque tá um do lado do outro. Enquanto eu vejo que os meus funcionários que estão distantes na casa deles, eles estão perdendo a oportunidade até de se comparar com outros e falar, eu tô atrasado nisso, eu tô bom nisso, e você fica para trás. Então, quando eu vejo que os clientes vão pressionar muito, porque tem essa rapidez que a pandemia trouxe pra gente, todo mundo trabalhando muito eficiente. A rapidez deve aumentar ainda mais por causa do presencial que está acontecendo. Uma inteligência artificial tirando emprego, sim, de muita gente. Soma-se ao fator final, de que a economia tá uma coisa meio doida, e nesse bando de mudanças, as marcas pensam se eu preciso investir para daqui a 2 anos ou para agora, e o que elas querem é para agora. Aí você vê que no digital, se você botar dinheiro no Facebook, vem um monte de lead e você fecha a coisa agora. E aí as marcas param de investir tanto em marketing no futuro, as grandes vão continuar sempre, porque elas não são burras. Você investir só no agora é burrice. Mas as menores começam a investir só no agora. E vamos ser honestos, é mais fácil você trabalhar branding ou venda hoje. Branding. Quando eu falo venda hoje, o nível de estresse vai para outro nível. A rapidez é outro nível. Então a pressão vai crescer pra cacete. Não é à toa que eu sei que o teu podcast vai crescer, porque você vai ter que falar de burnout toda semana. Cada vez mais gente vai ter. Exatamente. Cada vez mais vai ter gente infartando. Então meu futuro é esse. E aí é que eu entro a ideia que o ser humano vai ter que trabalhar muito, não a parte técnica, mas soft skills. Eu queria fazer um podcast disso, só que eu vou falar de venda porque eu sou o cara do mercado, eu sei que o pessoal quer assistir sobre venda. Mas o que eu entendo, que entre falar de venda e soft skills, sobre gestão de tempo e tudo que você fala, é mais importante esse segundo passo. Porque o futuro, o que eu quiser fazer, Phil, eu vou aprender muito rápido num vídeo de YouTube, qualquer coisa. Num vídeo de YouTube. Agora, aprender a lidar com gente, aprender a ter disciplina, gestão de tempo. Só me raciocinando. Bicho. Mas ou que você estude muito, entender de gente é foda. Então, eu acho que o futuro, a minha visão é essa. Aí você vai falar assim, mas vai ser muito tempo? Acho que dura uns 2 anos. Porque depois desses 2 anos, ninguém vai aguentar. E aí vão falar assim, bicho, eu vou embora dessa empresa, tô ficando louco. Já acontece, alguns já foram pro interior, e as empresas vão ter que repensar esses talentos. Quando eu acho que de vez em quando eu tô com uma visão à frente, é isso, porque meu funcionário vai ver isso por semana, que eu não quero perder todo mundo. Eu vejo meus clientes já perdendo gente. Então isso faria com que as empresas talvez não tivessem mais o medo do turnover, tipo, e essa palavra retenção já não existe mais? Eu acho que vai ter um turnover maior com próximos tempos por causa dessa volta, e aí eles vão repensar o quanto que foi do 8 pro 80. Assim como a inteligência artificial, se todo mundo tiver no chat GPT, os textos invariavelmente ficariam muito parecidos. Sim. E se tá tudo muito parecido, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma agência de publicidade, meu caso, e vai cobrar mais caro falando, o meu não é chat GPT, o meu é humano. E aí com o tempo vão valorizar o humano. E aí cresce. Mas o mundo é cíclico, né, Phil? O mundo é cíclico. Até essa disputa entre humano e tecnologia, a gente vai ter que passar por esse tempo. Porque agora, isso é a minha visão. A tecnologia está mostrando que dá para fazer coisas que um humano faz. Mas daqui a pouco, o humano vai olhar e falar, opa, mas peraí, deixa eu mostrar que eu sei fazer melhor. Aí a tecnologia vai vir e falar assim, mas eu acabei de ter uma solução para fazer melhor que você. Mas mesmo que ela faça melhor, o grande diferencial, vai ficar nesse ciclo. E ela pode até ser melhor, vou falar a real. Mas o problema é que a tecnologia vai fazer para mim, para você e para ele a mesma coisa. Quando eu fizer um texto e você um e ele outro, serão 3 realmente diferentes. E eu acho que é isso, essa singularidade, a personalização que vai ser importante. Só que hoje, quando a gente está nessa pressão, nessa correria, em efetividade, em corte de custos, eu acho que vai ser uma doideira aos próximos anos. Deus queira esteja errado. Mas aí, como toda doideira, alguém vai olhar para trás, bem possivelmente os jovens, e falar, eu não quero isso para mim não, filho. Aí o mercado vai ter que repensar e dar mais um passo para trás e falar assim, vamos achar meio do caminho? Quem falava isso era Marshall McLuhan. Ele falava que tudo tem um tempo de interiorização. Cara, a gente está falando de inteligência artificial é coisa de alguns meses. É muito pouco tempo.
Precisa de alguns anos para a gente interiorizar e ver a vantagem e a desvantagem, que tem muito mais vantagem do que desvantagem, óbvio, e falar, agora vamos organizar, vamos por aqui, vamos por ali, vamos por esse lado e assim por diante. O seu crachá, ele tá prontinho, eu vou entregar ele para você. Bem-vindo aí à família do Relacionamento. Cara, é legal pra cacete. Você consegue ver isso? E ele é seu, você leva para casa depois. Claro que eu vou levar para casa. Todo mundo recebe sempre um desse daí. Um dia a gente ainda vai tentar reunir todos os crachás ainda. A capinha é da maquininha, que é do tamanho exato. Não, não é da maquininha. Tudo aqui é pensado, meu amigo. Porra, bicho! Se eu não fizer um trabalho muito bacana pra essa galera que tá assistindo e ouvindo a gente aqui, o que vão pensar de mim? Deixa eu falar com você uma coisa. Esse seu discurso agora, ele foi muito interessante porque a gente tá falando basicamente... Vamos trocar discurso por achismo. Posso estar errado em tudo. E não deixa de ser um discurso. Tá? A gente começou falando de excesso de trabalho, de workaholic, passou para esse ponto onde as pessoas provavelmente vão ter o encontro definitivo com o excesso e talvez elas encontrem ali aquele lugar onde um dia você encontrou também. Como é que você acha que essas pessoas poderiam escapar disso? Seria essa geração que está vindo agora, que é a geração que vai notar isso e vai falar, opa, peraí, não, vai morrer, isso morre agora com a gente aqui, ou nem eles talvez escapem disso? Pô, filho, que pergunta difícil. Eu não sei. Eu acho, a priori, talvez eu depois vou embora daqui no carro e falo, eu respondi besteira. Mas a priori eu acho que não tem muito como escapar disso, a não ser que você fale assim, não quero jogar esse jogo. Mas a partir do momento que você falar, eu quero estar numa grande empresa, ou eu quero empreender, não, você não tem escolha, você vai ter que entrar nesse jogo, ou você fecha a porta. Uhum. Mas você pode ter a decisão de falar, não quero entrar nesse jogo, eu quero ir morar na praia, ter uma vida diferente, e você vai ser feliz pra caralho também. Eu acho isso. Eu não vejo como você sugerir, falar assim, eu quero entrar nesse jogo, quero trabalhar numa grande empresa, mas quero não ter que ficar doido, não ter que... Porque não tem opção. Porque se um não fica doido, o outro vai ficar doido vezes 2. Porque... E faz diferença trabalhar numa grande empresa ou trabalhar numa pequena? Pra mim faz, eu prefiro a pequena. A pequena. Muito, muito. Eu já trabalhei em grande e pequena, eu falo que é pequena. Pequeno, mas sem dúvida. Tem gente que o desafio dela é cada vez maior, né? Então, eu não sei. Sabe por quê? Porque quando eu me formei em você, o meu orgulho era trabalhar em grandes agências de publicidade. Uhum. Porque a nossa cabeça era essa. Sim, na época. A cabeça daquela época. Hoje, quando eu dava aula até 2 anos atrás, meus alunos não queriam isso, não. Queriam empreender, queriam ter uma barraca de hot dog, queriam ir pra agência pequena, porque eles queriam ter vida. No começo, eu achava eles doidos. Eu falei, esses daí vão morrer de fome. Hoje, eu acho que o doido era eu. O glamour da publicidade da época seduzia muito a gente, né? Muito. Os livros estavam lá para mostrar que o glamour da publicidade, ele era hoje, algo a se alcançar. Se é melhor trabalhar na minha agência ou numa agência grande, é minha. E não é porque é minha, qualquer agência menor. Porque, assim, sabe o que vai acontecer? Eu vou valorizar mais a pessoa do que a agência grande. Por quê? Porque eu dependo dela muito mais que a grande. A grande tem todo mundo querendo entrar lá. Então, assim, se não funciona, filhão, vem outro. Na minha agência eu não recebo 10 mil pessoas querendo entrar. Eu acho que nem no futebol mais as pessoas estão olhando para se eu vou jogar num time grande. Então, chegou um cara bom, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar de tudo para esse cara não ir embora. Eu quero que ele fique. Por isso que eu falei que quando minha empresa tem o home office 4 vezes por semana, tem gente que nunca foi, 2 anos, porque é de outros estados. Não é que eu sou bondade, é porque eu entendo que o que faz alguém trabalhar, isso é minha crença. Tá. Salário, possibilidade de crescimento e qualidade de vida no trabalho. É isso, cara. É quando a gente consegue deixar essas pessoas à vontade. E a qualidade de vida deles, sabe o que é pra mim? É o exemplo. Vou dar um exemplo prático. Tem um cliente meu que precisou fazer uma filmagem em Mato Grosso do Sul, 8 horas de carro, pra ir até lá. Eu não ia participar dessa filmagem. Então eu vi passagem aérea pra minha equipe. E o cliente falou, não vale a pena, vai de carro, não sei o quê. Quando eu vi que eu precisaria ir, eu falei, então vamos de carro. A minha teoria é essa. Se é para fazer alguma coisa que não é o melhor, então eu tenho que viver esse não melhor pelo exemplo. Ok. Porque o que eu sempre odiei na minha vida foi ver o que o chefe ia de avião e eu ia não sei o quê. Ele vai no restaurante tal e eu ia no Y. Então, se você falar assim, o que na minha empresa tem além desse valor tudo? Não sei se os funcionários percebem, talvez não percebam. Mas eu tomo muito esse cuidado. Eu não tiro férias mais que funcionário meu. De jeito nenhum. Aliás, eu não tiro férias há anos. Mas assim, eu não... Por que será que estamos fazendo esse episódio? Eu tomo esse cuidado. Eu não me dou o direito de às 4 da tarde, se eu estiver sem trabalho, ir para a piscina do meu prédio.
por mais que eu não publique na internet, por uma questão de respeito. Eu acho que isso tem a ver com a formação de cultura de uma empresa, né? Porque é isso, é o funcionário entender que a gente é um time. Para ser um time, todo mundo tem que ter, entre aspas, direitos iguais. Eu falo entre aspas por aquilo. Tem gente que precisa... O direito igual é diferente. A pessoa, às vezes, tem uma necessidade diferente da outra e assim por diante. Muito bem. Estamos começando aqui a nos encaminhar para o final do episódio. Eu costumo dizer que raciocinando é uma palavra que foi montada e baseada em duas. O raciocínio do relacionamento, né? Então, a ideia era mesmo tentar entender como lidar com gente, como fazer com que esse relacionamento interpessoal, que é o nome técnico, realmente valesse a pena e trouxesse algum tipo de fruto. Isso para o Relaciocinando aqui com a gente. Quando você vê essa palavra e pensa no seu dia a dia, pensa no que você faz já tem muitos anos, pensa em tudo que envolve o teu dia a dia, o que Relaciocinando significa para você? Cara, relaciocinando, para começar, uma palavra que eu tinha muita dificuldade de entender, porque eu não sou dos mais inteligentes nesse momento. Eu lembro que você até me ligou e um dia falou, o que significa isso na tua visão? Aí você falou, você acertou. Eu falei, então tá bom. Que é isso, é pensar o relacionamento. Então, assim, a pergunta é, o que é isso para mim? Cara, o que eu mais faço na parte de liderança é isso. O que eu mais estudo na parte... Porque liderança é relacionamento. É estudar como melhorar o meu relacionamento com os outros, dentro da minha empresa, e como fazer com que o relacionamento do meu time melhore entre eles. Essa, para mim, é a grande função. E como fazer com que isso seja gostoso de viver, mas, ao mesmo tempo, produtivo. Tinha uma frase de um CEO de uma empresa que eu trabalhei, você também, chefe de nós dois, que eu não vou dar o nome, depois eu dou fora do ar, mas começava com P, que ele virava e falava assim, o Peter. Ele virava um dia e falou assim, que foi muito legal. Pô, a gente tá fazendo um monte de coisa errada, e ninguém sofre, e ninguém não sei o quê, tá todo mundo se abraçando, se amando. Perfeito, se abraça. Aí a gente vai lá e se abraça e se ama nesse navio que tá naufragando. Quando a gente vai se afogando, vamos ver o abraço e o amor como vai ser. Aquilo me marcou. Caraca. Porque ele tem razão. Eu não lembrava disso. Eu acho que tem que ter esse amor, tem que ter esse carinho, mas tem que pensar no como educadamente ter a cobrança, ter a pressão e separar as coisas. E o foda que é a minha dificuldade de hoje, Fio, já que você falou qual? O online, cara. Porque pessoalmente eu consigo falar não ou sim de um jeito que você tá vendo o meu rosto. Online, não. Reunião online é uma bosta. Vou te dizer por quê. Porque quando a gente faz uma reunião presencial, os primeiros 10 minutos eu falando besteira. E aí eu descubro que o Fio é casado, tem gato, que o Fio é gente boa, que ele passou por um momento fácil, outro difícil, e eu crio empatia. Numa reunião presencial, a gente entra, fala 2 minutos de groselha e fala, vamos no online, vamos trabalhar. E a gente só trabalha. Então, a parte do carinho pelo outro, eu acho que o online vai matando aos poucos. E isso, pra mim, é tão claro que todas as pessoas que no período de pandemia foram embora da minha empresa, que pediram demissão, é raro a gente demitir. Quando são pessoas que conheciam a gente do presencial, eles fizeram a questão, deixa eu trabalhar mais 15 dias, deixa eu ajudar, não vou deixar na mão, vem cá. Quem só conheceu a gente no online é assim, amanhã eu tô indo embora, tá? Não volto mais não. Porque não tinha essa cultura, e eu acho que hoje é o meu grande desafio de liderar. Como as pessoas que estão tão longe, às vezes em outros estados, viverem essa cultura de empresa e terem carinho pelo colega, porque você tá lá na tua casa. E de saber que o outro talvez está trabalhando até mais tarde, está sofrendo e falar, peraí, deixa eu te ajudar. Porque às vezes você nem tá vendo, você tá lá na tua casa, acabou, você desligou o teu computador. Então hoje a grande dificuldade do relacionamento para mim é o online. É como fazer as pessoas no online virarem um time. É impossível? É óbvio que não. Eu vejo lá na empresa como meu gestor de criação tem um super time e o pessoal está espalhado pelo Brasil. Mas é mais difícil? Não tenho dúvida que é. Você falando isso, me veio 2 histórias na cabeça para cada exemplo que você falou. Eu marquei dia desses, até brinquei com esse cliente. Brinquei porque a gente está marcando uma reunião presencial justamente porque faz muito tempo que eu não consigo ir lá, por uma série de motivos, e eu falei, tá na hora da gente ir tomar um café. Deixa eu passar aí, eu vou tomar um café, dar um oi para vocês e etc. Ele falou, não, vem sim, tal, deixa eu só falar com a fulana para ela também poder participar. Mas ó, já vai adiantando qual vai ser a pauta, que aí eu já coloco aqui direitinho. Eu falei, que pauta, cara? Eu tô querendo passar aí pra tomar um café e falar um oi. Você tá pedindo a pauta do café?
Eu falei, eu acho que você tá fazendo muita reunião, cara, muita reunião online, porque parece ser automático, né? Automático. E normalmente no início do ano eu costumo pegar um coworking, fico lá durante um tempo porque eu preciso ver gente. E eu passo muito tempo no home office trabalhando sozinho, eu sou movido a gente, eu preciso ver pessoas, nem que eu não converse com elas. E teve uma vez que no coworking, bem na hora de fechar, só tava eu e uma pessoa, uma mulher lá longe, e ela tava recebendo uma pizza dela. E ela virou pra mim, olhou e falou assim, você quer um pedaço? Essa pizza é muito grande e tal, etc. Eu falei, pô, tava com fome, aceito. E ela falou assim, só que é vegana. Eu falei, porra, aí é sacanagem, né? Mas eu falei, mas do que é? Ela, não, é de calabresa, mas é uma calabresa feita a partir de plantas e não sei o quê. Eu sei que a gente começou a conversar tanto que aquilo ali virou uma proposta de trabalho que ela me pediu. Falou assim, me manda um orçamento de tal coisa, já que você faz isso e tal, não sei o quê. Eu olhei e falei, claro. A pizza era ruim. Mas o resultado da conversa foi ótimo, porque aquilo realmente virou uma proposta, virou um orçamento, virou uma possibilidade de negócio ali e uma interação que só aconteceria se eu estivesse no presencial com uma pessoa que eu nem conhecia. Até porque o grande lance para mim de relacionamento, eu sei que eu posso estar mudando o foco em comercial, é a base, a confiança e o gostar da pessoa. Uhum. Então acho que talvez nessa pizza teve uma empatia de falar, esse cara é legal, essa pessoa é legal, ele faz isso, deixa eu ver aí. Né? Eu acho que é esse que é o grande ponto. Então é a parte humana que vai fazer os negócios acontecerem. É por isso que eu prezo tanto pelo presencial. Você brincou no começo, talvez veio de casa. Não, eu tô o dia inteiro em cliente. Eu tento estar o dia inteiro, porque para mim isso é fundamental. É isso, aliás, que eu tenho certeza que faz os clientes ficarem com a gente. Porque a agência é tudo igual, filho. A gente pode ser melhor numa coisa, pior em outra. Sim. Mas no final o resultado é muito parecido. O que muda? O cliente fala, pô, mas eu gosto do João, hein? Ele entende o meu negócio, ele tá comigo há tantos anos, eu vou ter que ensinar tudo pro outro, esse cara é gente boa. Mas isso tem que ser genuíno. Então, eu vou dar um exemplo. Tem vezes que o cliente, não é que ele goste ou não goste, às vezes ele vai mais com a cara de outra pessoa da minha empresa. É a outra que vai atender ele. É natural, ele é o cliente que escolhe. Uhum. É natural, porque tem que ser verdadeiro. Raciocinando, tem que ser verdadeiro. A gente sabe que é falso relação humana. A gente sabe que é. Então, quando eu vejo algum atendimento que não tá rolando com o cliente, eu falo, será que não é hora de trocar? Porque às vezes o problema não é o trabalho. Não bateu o santo, isso acontece. Não quer dizer que a pessoa é boa, que não é ruim. E você só vai entender isso no presencial. Porque é no presencial que você cria laço. Tudo bem. Como eu te disse no início, aquela ali é sua câmera, você fica à vontade, então, para divulgar como as pessoas te encontram, alguma pauta legal aí que você, de repente, seu podcast que tá pra surgir aí, fica à vontade. Cara, então me segue no Instagram, @JoãoRiva. Eu acho que é mais isso para falar. E se fosse para falar mais coisa, já que o tema é workaholic, vale a pena ser workaholic, trabalhar que nem um doido? Vale. Cada minuto vale. Porque eu acho que existe um momento que é o momento de você plantar e existe um momento de você descansar e colher. Eu acho que o ponto é que todo mundo tem uma fase que precisa trabalhar que nem um doido no que precisa ser feito. Mas depois tem que chegar uma hora de você olhar e falar assim, agora deixa eu descansar. E isso não quer dizer que é a nossa vida, no sentido, trabalhe até os 60 e se mate e depois pare. Eu vejo essas histórias. Com 42 anos e 7 dias eu parar, não. Às vezes você vai ter que tirar 3, 4 meses para trabalhar que nem um doido num determinado projeto, mas depois tira uma semana e descansa. Eu acho que ser workaholic, é um pepino, mas ter momentos workaholic é o que faz diferença na vida da pessoa. Só que se você não tiver uma parada para respirar e para botar a cabeça no lugar, aí você fica doido. Se fosse para dar um conselho nesse final, seja workaholic sem problema nenhum, mas não tem orgulho de ser workaholic. Isso não é motivo de orgulho. Até porque é o que a gente estava falando naquela hora. O workaholic, ao pé da letra, é viciado mesmo. E assim como qualquer vício, o vício não é uma coisa bacana. Mas fazer, às vezes, de trabalhar muito, né? Trabalhar em excesso e tudo mais, porque talvez tenha um sentido. Tem a minha filha de 3 anos de idade. Se ela chegar quando ela tiver uns 20 anos, bêbada em casa 2, 3 vezes, por mim tudo bem. Se for toda semana, ela vai ter uma conversa bem séria. Porque eu acho que é isso que é a diferença do vício e de viver a vida. De vez em quando você cede, você dá uma falha, chega em casa bêbado, isso já deve ter acontecido. Eu também, nossos pais falam assim, puta, é jovem, é uma vez, é duas. Se é sempre, aí temos um problema aí. O workaholic é a mesma coisa, vai ter fase que você vai precisar se matar de trabalhar e vamos dar força. Mas não pode ser sempre. Sim. Se for sempre, isso é uma doença. Aí eu concordo contigo.
Mas aí quem sou eu para dizer isso? Você tem que trazer aqui um psiquiatra, um psicólogo. Eu sou só, entre aspas, o paciente. Mas eu acho que deve ter uma visão de psicólogos e psiquiatras, porque eu tenho um coaching, eu tenho um terapeuta, eu tenho um psiquiatra. Não só para cuidar disso, mas a base é essa. Então eu acho que precisa trazer essas pessoas que têm visões tão bacanas e que uma coisa que eu não sei se você sabia disso. Eu descobri que ser workaholic é um pouco de doença, porque isso é tratado com medicamento. Se eles me dão ansiolítico pra eu diminuir, quer dizer, bom, você tá trabalhando muito, toma um negocinho aqui, então é doença, bicho, senão eu não tomava esses remedinhos. E era isso exatamente que eu ia dizer. A gente trouxe hoje aqui uma pessoa que viveu a experiência e tem conclusões próprias para tirar, tem experiências para compartilhar, mas não é exatamente um especialista. E a gente está muito acostumado a ver entrevistas e conversas com pessoas que entendem do assunto, que são acadêmicos e etc. E muito pouco é dado a oportunidade para quem realmente é tratado compartilhar, falar como é que foi para essa pessoa, brincar, rir sobre o assunto, às vezes falar sério. Nem sempre é apenas ouvir o psicólogo, o psiquiatra a respeito. Embora faça muito sentido um dia, por exemplo, a gente ter aqui na cadeira um psicólogo para falar se concorda ou não com as coisas que o João disse aqui hoje. E muito provavelmente tem gente que vai... Posso mandar vinho meu. o meu, posso dar uma dica? O foco dele é tratar empreendedores e empreendedores com foco digital, porque ele fala, são todos loucos. Esses caras de startup, o foco dele é cuidar desses caras. Então, se você quiser de um cara que cuida de doido, que vive que nem eu e que nem você, aliás, você pode se consultar com ele. Esse cara deve estar ganhando rios de dinheiro porque é um prato cheio esse mercado. Deve estar, porque ele só vai me atender dia 15 porque ele tá de férias. Esse é o cara que mais tem férias no Brasil. Tá sempre de férias. Então deve ter rios de dinheiro. E é nesse mar de possibilidades em que o excesso de trabalho ele permite você ou ceder e apenas trabalhar porque você sabe que aquilo vai dar retorno, ou perceber que talvez está exagerando, que a gente consegue captar a parte humana disso e entender como que isso faz parte realmente das nossas crenças e do que a gente realmente coloca no nosso dia a dia. Aí você fez um fechamento tão lindo, mas posso falar uma coisa importante? É uma coisa muito importante frisar quando a gente fala de workaholic. Trabalhar muito não significa trabalhar bem. Eu demorei muito pra entender isso. Você trabalhar 14 horas por dia não quer dizer que você é foda. Às vezes quem trabalha em 6 é mais organizado, ele sabe onde trabalhar e onde não trabalhar, e esse sim é foda. Eu levei muito tempo pra entender isso. Hoje você fala assim, João, você trabalha menos horas? Bem menos do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. Você rende menos? Eu acho que não. Acho que eu rendo igual, porque você aprende. Então, se você se orgulha porque tá trabalhando 14 horas, se liga. Às vezes pode ser porque você é genial mesmo, mas às vezes pode ser porque você é desorganizado. Então, isso também é importante frisar. Tudo bem. E nessa tentativa de fazer um grande fechamento com um workaholic em recuperação, a gente divulga nossas redes sociais. No Instagram, @Relaciocinando_podcast. No YouTube, Relaciocinando Podcast também, mas se o YouTube disser para você que o que você está procurando é relacionando, não deixa. Clique em Eu Quero Dizer Relaciocinando. Em breve a gente ensina o algoritmo do YouTube de uma vez por todas que o Relaciocinando Podcast veio para ficar. Ouça a gente também no Spotify e no Deezer. E eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!